uma das emoções que mais influenciam a nossa vida, que impactam nossos relacionamentos, o que nós sentimos e os rumos da nossa própria vida. A raiva, quase sempre mal compreendida, mal administrada, ela é um fator decisivo para nós sermos mais felizes ou menos felizes. Desde criança, há muita incompreensão sobre a raiva. Quando a gente percebe crianças na rua tendo alguma crise de raiva, nós logo reputamos isso a uma falta de educação, a uma falta de controle, quando na verdade sequer o cérebro da criança está amadurecido o suficiente para lidar com a raiva. Entre nós adultos, a raiva ela tem um impacto direto em como nós nos vemos e como os outros nos veem. Desvios profundos, decisivos podem ter sido motivados pela raiva. O cemitério, os hospitais, as prisões, os consultórios de psicólogos, psiquiatras, estão repletos de pessoas que tomaram decisões influenciadas pela raiva. Por isso que é tão importante a gente entender mais essa emoção, que é uma emoção primária, como nós vimos nos vídeos passados, porque ela tem uma influência direta na forma como a nossa vida se desenrola. E essa influência ela é muito determinante, sobretudo, nas nossas relações. Hoje a ciência sabe que o principal fator que influencia o nosso índice de felicidade é você ter boas relações saudáveis com outras pessoas. Uma pessoa raivosa, uma pessoa que não sabe lidar com a sua própria raiva, ou que convive com uma pessoa muito raivosa, que vive tendo surtos de raiva, ela, com certeza, o índice de felicidade dela é afetado, porque a raiva ela influencia diretamente em como a dinâmica da relação ela se desdobra. Então, muitas pessoas acham que é o amor que sustenta a relação. Quase sempre, salvo algumas poucas exceções, como é exemplo no início da nossa vida, em que o amor materno, paterno, ele independe da relação, né? É muito mais biológico, é muito mais forte o senso de cuidado, de proteção. Salvo alguns momentos na vida, o que sustenta a relação não é o amor. O que sustenta é a relação. É a relação que sustenta o amor e não o amor que sustenta a relação. Por isso que quando você tem uma relação que ela é pautada por surtos de raiva, é muito difícil essa relação se sustentar. Porque quando estamos com raiva, nós falamos coisas que ferem os outros, e muitas vezes, tempos depois, a pessoa ainda lembra daquelas palavras que machucaram. Ou, nos casos mais graves, como tem acontecido durante a pandemia, durante esse isolamento social, em que a convivência dentro do lar ficou ainda maior, acaba se desdobrando para algum tipo de violência doméstica. Então, cuidar da raiva é muito importante. E para cuidar da raiva, a gente precisa entender que a raiva, como nos diz o Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, a raiva, ela é, assim como qualquer ato violento, ela é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, por trás daquele momento, daquele surto, né, daquela fúria, existe uma ou mais necessidades que não estão sendo bem atendidas. Então, nas nossas relações, o importante é começar com esse olhar para as necessidades. E esse olhar para a necessidade, tanto do outro como a nossa, ela passa pelo autocuidado, de a gente se preservar diante de relações que são pautadas pela raiva, como também de saber cuidar das necessidades dos outros. Quando a gente sai dessa ligação, desse nosso foco apenas na emoção e desce para uma camada menor,
que é a camada das necessidades, aí sim a gente começa a enfrentar a raiva na sua raiz, que é tentar entender quais necessidades não estão sendo atendidas. Volto a dizer, a raiva, ela pode motivar, como a gente viu na fala do Aristóteles, ela pode motivar boas ações, bons comportamentos, é o que se chama de raiva justa. Mas ela pode também levar uma vida na direção de uma tragédia ou de muita infelicidade. Por isso que a gente precisa cuidar da raiva como um caminho de paz, como um caminho de felicidade. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar teu like, de compartilhar para aquela pessoa que vive enfrentando surtos de raiva. E a gente se vê no nosso próximo e último vídeo da nossa série, que vai falar sobre raiva e espiritualidade. Fraternal abraço.